pergunta de um comentário lá do YouTube de um vídeo. Na verdade, é um vídeo que eu postei na área de membros, então é um vídeo exclusivo para os membros. Mas, enfim, era um vídeo em que eu falava sobre esse momento em que vivemos aí de pandemia, Covid, e um vídeo em que eu falei a respeito do quanto a população brasileira parece que está infantil, né? E principalmente quando nos vemos aí diante de uma realidade tão desafiadora como um contexto de pandemia, o quanto que temos dificuldade de aceitar a realidade como ela é e nos posicionarmos da melhor maneira, de uma maneira adulta. E eu falei de autonomia e heteronomia. A autonomia, então, é o estado adulto, em que eu, adulta, resolvo os meus problemas. Posso até pedir ajuda, mas é a partir de uma decisão minha que eu recorro a uma ajuda. Enfim, o adulto que ele é adulto, ele vivencia esse estado de autonomia. O adulto próprio soluciona os seus problemas. Entretanto, muitos de nós vivemos aqui na subjetividade um contexto de heteronomia. Heteronomia é um estado das crianças, é um estado infantil, em que eu dependo de alguém aqui de fora para resolver um problema meu, principalmente da minha subjetividade, tendo aí fortes laços de dependência emocional. Bom, então eu falei sobre isso, autonomia e heteronomia ali em um vídeo, e ela disse assim: sou pedagoga e penso muito nos conceitos de autonomia, heteronomia e anomia. E sinto que nós, como sociedade, somos ainda muito heteronômicos. Como posso auxiliar meus alunos a avançarem para a autonomia e a consciência mais ampla? Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é que esse tema, ele é bem amplo, tá? E esse olhar focado para a pedagogia, inclusive já existem diversos conteúdos a respeito. Diversos autores falam sobre a pedagogia sistêmica. Então, uma sugestão que eu faço para quem se interessar por esse assunto é estudar a pedagogia sistêmica, que nada mais é do que pegar todo o conceito teórico da constelação e direcionar o olhar para a pedagogia, para o contexto ali da aprendizagem. Quando a gente fala de crianças, de alunos em uma escola, diante de um professor, qual é o principal desafio desse professor? Respeitar a ordem. E qual é, geralmente, a principal ordem que é infligida? Os professores têm muita dificuldade em respeitar os pais dos alunos, entendendo que para cada criança, os pais são maiores, inclusive, do que ele, o professor. Então, o professor, se ele quiser fazer um grande trabalho pelos seus alunos, imagine-se diante da classe e imagine atrás de cada aluno os pais de cada um. E diga para cada pai, para cada mãe: eu te vejo. Você é o pai e a mãe certo para essa criança. E inclua esse pai e essa mãe de cada criança aí no coração do professor. Bom, e o que isso tem a ver com autonomia e heteronomia? Diretamente nada. Mas, se o professor não está em ordem com determinado aluno, ou seja, se o professor se enxerga como maior do que os pais daquele aluno e julga aqueles pais, seja lá qual for a história, o contexto de vida daquela criança, tá?
Ainda assim, temos que trabalhar a ordem. Então, se o professor não consegue trabalhar a ordem em relação a determinado aluno, porque o pai isso, o pai aquilo e parará, ou a mãe, então, aquela desordem impede a aprendizagem daquele aluno. Então, trabalhe a ordem para que tenha um fluxo do professor direto com cada aluno. E aí, sim, o professor que está imbuído de boas intenções, ele conseguirá entregar o que for que ele planeje para cada aluno. E se você quer transmitir mensagens de autonomia para essas crianças, que um dia elas podem ser adultos com autonomia, serem adultos diante da vida e se responsabilizar e se cuidar da vida de cada um de uma forma consciente, aí você terá o fluxo, você terá o canal. Bom, aqui, respondendo essa pergunta, eu quis falar do princípio básico para que seja possível a aprendizagem. Falei rapidamente, obviamente. Claro que esse assunto também é muito amplo, heteronomia e autonomia é algo muito amplo. Mas eu me recordo de uma professora minha, quando eu li essa pergunta, eu me recordei de tempos muito antigos, em que eu fazia, sei lá, o primeiro, segundo, terceiro colegial, talvez o primeiro. E eu me recordo de uma professora que ela fazia um trabalho que parecia ser uma gotinha no deserto. Ninguém mais falava de cidadania, ninguém mais falava de se posicionar de uma maneira adulta diante da vida, enfim, do local onde moramos. E até hoje eu me lembro daquilo que ela ensinava. Então, o professor, quando ele consegue esse fluxo com o aluno, a aprendizagem é algo maravilhoso que se